Você já se sentiu paralisado diante de algo que parecia quase impossível de ser realizado, mas depois que você fez, você percebeu que não era tão difícil assim desde o começo? Isso acontece porque o bloqueio não está na tarefa que você vai executar, mas sim na sua mente. O primeiro ponto é, o nosso cérebro ele foi feito para poupar uma certa energia. Então, quando a gente está falando de executar tarefas novas que a gente ainda não fez antes, ou tomar algum passo um pouco mais desafiador, um pouco mais arriscado do que outro, a nossa mente começa a criar bloqueios, principalmente para poupar uma energia que pode te desgastar. A nossa mente começa a acessar todas aquelas crenças limitantes, aqueles padrões repetitivos que a gente ouviu nossa vida inteira para dar desculpas e não executar alguma tarefa ou não fazer algo novo. E assim que você toma a decisão de fazer essa coisa nova ou de executar essa tarefa que parecia muito difícil, parece que tudo se encaixa e as coisas parecem muito mais simples do que estavam antes. E aí, de novo, a gente volta nesse ciclo de quanto você está limitando o seu cérebro para de fato executar da melhor maneira possível que ele poderia executar. Bom, então outro ponto, o nosso cérebro ele é adaptável, ele é moldável. Com a neuroplasticidade, ele tem essa capacidade de se adaptar, de se moldar a novas realidades, a coisas novas, enfrentar coisas novas. Então, o que você vai alimentando o seu cérebro, isso vai se tornando mais parte da sua realidade. Quanto mais você traz coisas boas, desafios que você vai ultrapassar, passos que você vai tomar e que podem ser um passo em falso, mas você tomou a coragem e enfrentou isso, seu cérebro vai acreditando nessa nova realidade que você está trazendo para ele. Por exemplo, se você é muito rígida, se você não toma nenhum passo em falso, se tudo você tem medo, ah, meu Deus, mas e se isso acontecer, isso, as coisas você vai atraindo também. Conforme você vai pensando, e se isso acontecer, tudo pode acontecer. A qualquer momento, não importa o lugar que você esteja, mas um meteoro pode cair na nossa cabeça a qualquer momento. Não sei, a gente tem tanta coisa que a gente não sabe. Então, assim, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Levando isso em consideração, se você tomar um passo um pouco mais desafiador e quebrar uma barreira do seu cérebro, que vai fazer ele evoluir mais, vai fazer ele se adaptar a coisas diferentes, na maioria das vezes isso só vai te trazer bons resultados. Óbvio que levando em consideração sua segurança física e, enfim, todas essas coisas importantes. Mas o que eu tô trazendo aqui é, às vezes não vale a pena ter o medo de tomar um passo e enfrentar um desafio. Vale mais a pena para você ao longo da sua vida ir passando por esses desafios e colocando uma mentalidade positiva sobre eles. Não adianta passar pelos desafios e ficar com uma mentalidade negativa, um peso. Sim, tem desafios que vão trazer um peso, isso é natural. Mas vale a gente sempre ver por outros pontos e tentar trazer uma leveza mesmo para os momentos pesados. E óbvio que eu tô falando isso de um lugar de ensinando ou trazendo coisas para vocês, mas na realidade cada um vai passar pela situação de maneiras diferentes. Então é importante avaliar cada caso. O segredo não é vencer o medo, é treinar o seu cérebro a ver diferente. Então agora eu vou passar um exercício para vocês começarem a tentar destravar esse medo se tiverem interesse. Então vamos lá. Primeiro você vai escrever uma tarefa que você tem medo de fazer. Alguma coisa que você tenha medo de realizar. Depois você vai responder: o que vai acontecer se você fizer essa tarefa mal feita? Depois, qual que é o pior cenário real? Na realidade, qual é o pior cenário que pode acontecer se você não fizer essa tarefa bem? E por último, o que você pode aprender com isso? Isso vai fazer com que você estimule o seu cérebro a desenvolver talvez menos medo, até um pouco menos de medo de tomar passos mais arriscados, de tomar um passo mais largo. Você pode até se arrepender, mas pelo menos você tentou, viu o que não funcionava, ou às vezes viu o que funcionava e melhorou e adaptou e foi para um outro caminho. Às vezes esse caminho que você tomou te trouxe a possibilidade de um novo que você nunca tinha pensado. Então, o resumo disso: o nosso cérebro ele é moldável, então molde o seu cérebro da maneira que você quer começar a viver, as coisas que você quer acreditar, tanto para sua vida, para sua realidade, quanto para quem está ao seu redor e, enfim, trocar experiências sobre isso, trazer a comunicação nesse intuito também de troca de experiências, de se conhecer melhor
e de entender a perspectiva de uma outra pessoa com muito amor e acolhimento sempre, mas olhar pelas perspectivas dos outros, ter outras visões sobre muita coisa e abrindo a sua mente, moldando o cérebro para trabalhar melhor a seu favor. Então, quando você estiver diante de uma situação muito desafiadora, ao invés de você travar, ao invés disso trazer muito nervosismo, seu cérebro vai saber como te ajudar. Ao invés de piorar a situação e te trazer muita ansiedade, muito nervosismo, ele já está mais treinado para te ajudar. De novo, nosso cérebro tem a neuroplasticidade, que vai te ajudar a adaptar e criar novos cenários, que às vezes podem não estar existentes aqui, você pode não estar vendo agora, mas se você estiver estimulando essa plasticidade, essa neuroplasticidade, você vai alcançar esses resultados eventualmente. Por exemplo, eu há uns anos atrás, ou quando eu era um pouco mais nova, eu ia fazer as coisas assim, eu não tinha muito medo, acho que meus pais não me brecavam muito do que eu queria fazer. Então eu ia lá, fazia o que eu tinha vontade e tal, mas chegou numa época que eu fui ficando um pouco mais velha, então uns anos atrás, fui ficando um pouco mais velha e foi começando a me dar medo de fazer alguma coisa, de tomar um passo um pouco mais arriscado, porque eu tinha mais a perder. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem tanta noção dos riscos, do que a gente tem a perder. Quando a gente fica mais velho, a gente vai tendo mais noção do que a gente tem a perder e o que é tão arriscado, o que não é. Eu fui criando essa barreira na minha mente de, tá, esse passo vai ser muito arriscado, então é melhor não tomar. Ou esse aqui talvez também possa me trazer tal reação no futuro. Enfim, pensando no futuro, saindo do presente também, tirando da presença. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, sempre que tinha alguma situação que me dava medo, ou que, sei lá, eu não queria encarar, eu encarava só para eu provar pro meu cérebro que eu era capaz de encarar. Isso foi aumentando minha autoconfiança para ser quem eu sou hoje, para criar essa pessoa que eu sou hoje, para ter mais confiança no que eu digo, para conseguir me comunicar melhor. Então eu tinha todas essas travas também e fui trabalhando isso até eu chegar onde eu tô hoje com muita técnica e muito desenvolvimento, que hoje eu trago para minha mentoria também, para os meus mentorados que estão passando pela mesma situação, que tem muitas travas, que não conseguem se comunicar como gostariam, que não conseguem se encaixar e encontrar a essência. Então os desafios ficam cada vez maiores. Você pode olhar para o desafio e ele pode ser desse tamanho, ou você pode olhar e ele ser um bicho de 7 cabeças. Então a gente encontra caminhos para que ele não seja esse bicho enorme e seja uma coisa bem menor. Olhar para a realidade dos fatos, o que está acontecendo, como que eu posso resolver, isso ajuda muito e eu trago muito disso para meus mentorados também, que chegam nessa questão junto comigo, assim como eu passei uns anos atrás, eu trago para eles todas essas coisas que me fizeram avançar e chegar num lugar em que você se sinta mais confortável com quem você é. E lembrando, não é sobre fazer tudo certo, é sobre mostrar que tem outras possibilidades e variações em como você pode resolver as situações e lidar com o que está na sua vida, com o que se apresenta para você hoje. E se o que estiver travando a sua vida for somente a forma como você vê o desafio? E se você pudesse olhar para o seu negócio com menos medo? E se você pudesse olhar para os seus medos, para o seu negócio, para as suas redes sociais que fosse, com uma nova perspectiva, com um novo olhar, com um olhar diferente? O que isso te traria? É isso que a gente trabalha em Zaya, a minha mentoria de expansão de negócios e posicionamento com a Tatiana Bresciani. Se você tiver interesse em se inscrever, tem o link na bio, pode clicar lá e a gente vai entrar em contato com você logo em seguida, para te ajudar a dar esse passo, para olhar para o seu negócio, para olhar para a sua prosperidade e a sua abundância de uma forma completamente diferente.